Olá pessoal, estamos aqui com mais um Revisa AV1, certo? Nesse caso estamos revisando a matéria de estatística, certo? E vamos começar logo com o conceito, né? O que é estatística? A estatística é uma ciência que estuda métodos para tomada de decisão. Então, o que é que significa isso? Então, a ciência que estuda o método de coleta, é aquilo que você está coletando para determinada situação, a sua organização, descrição, análise e interpretação de dados para obtenção de conclusões válidas e tomada de decisão. Ou seja, você vai ter uma questão de pesquisa para que você colete os dados, depois você tem que organizá-los, né, interpretá-los, fazer uma análise e assim, a partir do momento que você tem conclusões, você vai ter uma tomada de decisão, certo? Quais são os tipos de estatística que a gente tem? A gente tem a descritiva, inferencial e a probabilidade. O que é que cada uma quer dizer? A descritiva, ela é em relação à coleta de dados, a organização descritiva dos dados, ou seja, é o começo de tudo. Para você ter uma pesquisa, para você ter uma estatística relacionada, você tem que primeiro fazer a coleta dos dados. Inferencial, ou também chamada de indutiva, é a parte da análise e interpretação dos dados. E a questão da probabilidade é um estudo de risco e do acaso de eventos futuros. Ou seja, a questão da moeda. Você tem 50% de dar cara ou coroa, então já seria uma probabilidade. Lembrando que esses são os tipos de estatística da era moderna, certo? Quais são as áreas? Uma das áreas que você pode utilizar a estatística, você pode utilizar ela na saúde, como por exemplo na eficiência do novo produto. Você cria uma vacina, você tem que saber quanto de porcentagem tem de eficiência aquela determinada vacina, se ela vai proteger realmente a pessoa que vai tomá-la. Na política, as pesquisas prévias de opiniões, ou seja, faz uma pesquisa nas ruas e pergunta para a população: em que candidato você vai votar para presidente? Candidato A, candidato B, E depois fazer uma análise desses dados. Na parte de marketing, a reação dos consumidores mediante produto, ou seja, você quer colocar um produto no mercado, ou mesmo já tem ele no mercado e você faz uma pesquisa simples, perguntando ao cliente se ele utiliza tal produto, se ele consome tal produto, se aquele produto precisa de alguma melhoria, certo? Tudo isso faz parte da estatística. E na área de finanças, como índices de inflação, emprego, desemprego, a gente não só vai falar de coisas ruins, inflação e desemprego, mas vamos falar de coisas boas como o emprego, dentre outras coisas na área de finanças, também está relacionada à estatística. Então vamos para esse lado aqui e vemos população e amostra. Temos que saber que são coisas diferentes. A população é um conjunto ou grupo de indivíduos que possui pelo menos uma característica em comum, E isso aí denominamos população. E a amostra, o que quer dizer? É um subconjunto finito, ou seja, tem limite. Ele não pode ser vazio, ou seja, ele tem que ter elementos, tem que ter dados de uma população, certo? Ou seja, é a mesma coisa de eu dizer a população do estado de Sergipe, a quantidade de pessoas, é a população de Sergipe. Agora, se eu disser quantas pessoas tem no município de Aracaju, aí vai ser a amostra, certo? Mas aqui embaixo a gente tem a variável. O que seria essa variável? Seria um conjunto de resultados possíveis de um experimento ou uma informação, certo? Então, vamos supor que uma escola ou um determinado grupo de pesquisa quer saber qual é a média dos alunos de determinada série. Então, ele vai pegar os valores, e vai... Então, a partir desse momento, a gente pode pegar esses valores
e aí a gente usar qual tipo de variável? Variável quantitativa e que vai ser a média dos alunos, né? Isso que vai ser estudado. Então a variável a gente pode dividir em duas, quantitativas e qualitativas. Vamos começar pela qualitativa, o que é que ela significa? Os seus valores são expressos por um atributo, como gênero, cor da pele, estatura, e ela é dividida em duas, nominal e ordinal, certo? Então a nominal, vamos começar pela ordinal, já está dizendo tudo, tem que ser em ordem. É escrito, é um atributo e é em ordem, como por exemplo, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Agora nominal já vai ser a mesma coisa, só que não vai ter ordem. Por exemplo, sexo, masculino, feminino. Né? Não tem que ter uma ordem, primeiro é masculino, depois é feminino, certo? Mas pelo menos o ordinal tem que ter. Por exemplo, a situação do aluno na escola pode ser ruim, regular, bom, ótimo, excelente. Está seguindo uma ordem do pior atributo, né, que é o ruim, situação ruim, para a melhor situação, excelente. Então ela vai ser ordinal. Nominal vai ser aleatório. As quantitativas, os valores são expressos por números, certo? Então, são divididas em discretas e contínuas. As discretas, elas são valores pertencentes a um conjunto numerário, ou seja, a quantidade de pessoas que frequentou a agência hoje foram 30, 20, 10, não vai ter 10,7, 10,5, por isso que elas são discretas, elas são pertencentes a um conjunto somente. Agora, as contínuas, elas podem modificar, como por exemplo, a altura de uma pessoa. Uma pessoa pode ter 1 metro certinho, mas outra pode ter 1,60, 1,40, 1,80, certo? Então, quando tem o valor fracionado, elas vão ser contínuas, ou seja, mesmo com os valores fracionados, elas pertencem à quantitativa. Então, se elas pertencem, elas continuam, então é contínua. As discretas é uma parte, né? Então, na coleta de dados, a gente tem dois tipos, a direta e indireta. O que é que a direta diz? É feito sobre elementos informativos de registro obrigatório, ou seja, como exemplo, o nascimento, o casamento, né, e o óbito. Então, são registros obrigatórios, então é a coleta de dados direta. Agora, a indireta não é obrigatória e ela é feita por elementos conhecidos ou do conhecimento de outros fenômenos relacionados com o fenômeno estudado. Por exemplo, o óbito não vai ser uma coleta de dados direta, a indireta vai ser a questão da pesquisa de mortalidade infantil, certo? Quantas crianças, infelizmente, né, morreram, né, em determinada cidade. Então, é uma coleta de dados indireta. E não vamos esquecer também dos dados brutos, né? Se cair na prova, significa que são dados coletados sem manipulação ou ordenação, certo? São também chamados de dados primitivos. Vamos agora passar aqui para o lado esquerdo da folha, em questão da distribuição de frequência. Essa distribuição de frequência a gente já vai entrar em grupos agrupados, ou seja, vão ser por meios de intervalos que a gente vai dizer com que frequência está acontecendo. Por exemplo, a gente tem 20 pessoas na nossa sala e aí 10 gostam, 10 pessoas utilizam de 0 a 1 hora para estudar a matéria. 2 pessoas utilizam de 2 a 3 horas, de 1 a 3 horas, e assim por diante. Então já seria um exemplo dessa distribuição de frequência. A gente vai precisar usar a classe, usar o intervalo do que a gente está estudando e justamente colocar em suas devidas frequências. Então eu coloquei aqui, no caso como se fosse um passo a passo, a distribuição de frequência, ou seja, vamos supor um determinado exemplo. Temos 30 administradores
e foram coletados o QI desses administradores, coeficiente de inteligência. Então, primeiramente a gente tem que fazer o rol. O que é que significa esse rol? O rol simplesmente é o ordenamento, e tem que ser feito em ordem crescente, dos dados primitivos. Ou seja, esses QIs, esses 30 QIs que a gente pegou dos administradores, não estão em ordem crescente, são dados primitivos, eles estão bagunçados, são aleatórios. Um tem 160, outro já tem 180, outro já tem 171. Então está tudo misturadinho. Agora, no rol, a gente vai deixar isso arrumadinho para ajudar a gente a fazer a tabela de distribuição de frequência, certo? Qual é o segundo passo? O segundo passo é a gente fazer esse casinho aí, que é justamente a quantidade de classes. Se você tem, nesse caso agora que eu falei, de 30 QIs, você vai ter que saber quantas classes vão ser necessárias para você encaixar esses QIs que a gente tem dos administradores. Então, tem aqui 1 mais 3,33 vezes o log de n. Quem vai ser esse n? Justamente a quantidade total que dá no enunciado da questão. Ou seja, se eu tenho 30 administradores, se eu tenho 30 QIs, então o valor de n vai ser 30. O Hzinho é o quê? É justamente a parte em que você vai calcular o intervalo, ou seja, a amplitude. Qual vai ser a amplitude do limite inferior para o limite superior? Lembrando, limite inferior é o número que fica à esquerda da sua tabela de frequência. E o limite superior fica à sua direita. Certo? O H eu vou pegar o valor máximo, ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, o QI maior, e diminuir pelo QI menor e dividir pelo casinho que eu achei. Certo? Ou seja, o K é o número de classes que eu acho, e o Hzinho vai ser o quanto de diferença vai ter entre o limite inferior e o limite superior. Certo? E aí nessa tabela entra a questão da frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. A frequência absoluta, o que é que ela significa? Vai ser a quantidade... Até botei errado aqui, eu botei absoluta. É absoluta, viu, pessoal? É a quantidade relativa em que acontece determinada coisa de cada classe. Vamos supor aqui, tenho 30 administradores com 30 QIs. Do QI de 160 a 170 tem 10 pessoas. Então, essas 10 pessoas é a frequência absoluta daquela classe. Então, quer dizer o quê? Que 10 pessoas têm o QI de 160 até 170. Certo? A frequência relativa é o quê? É o quanto em porcentagem, quanto representa aquele valor da frequência absoluta para a tabela toda, para o valor total. Né? No caso, para o valor dos 30 administradores. Então, a gente tem o seguinte. Se eu tenho 30 administradores e a primeira classe está dizendo que a frequência absoluta dá 10, então você vai pegar o 10, que é uma parte, você quer saber quanto de porcentagem aquele 10 representa. Você pega o 10, divide pelo total, que é 30, e depois multiplica por 100. Ah, Beto, por que eu vou multiplicar por 100? Quando você divide 10 por 30, vai dar um valor abaixo de zero. Vai dar em decimal. Você multiplica por 100 porque o valor que você achar depois vai ser a porcentagem já da frequência relativa, ou seja, quanto aquele valor da frequência absoluta representa, certo? A frequência acumulada é o quê? É você pegar o valor da frequência absoluta e ir somando, ou seja, se o primeiro deu 10, nesse exemplo que eu dei, a segunda classe a frequência absoluta deu 5, então 10 mais 5, 15. Na segunda classe no FI maiúsculo vai ter 15. Na próxima, tem 3. Aí 15 mais 3, 18. Você vai somando, por isso que ela é acumulada. E a frequência acumulada relativa é justamente o acúmulo da frequência relativa. Você não achou as porcentagens que cada frequência absoluta representa?
você vai fazer a mesma coisa. Ah, o primeiro deu 10%. Você pega os 10% e coloca na primeira linha. Ah, a segunda linha, que é a segunda classe, deu 20%. Você pega os 20%, soma com 10 dá 30. E assim você vai somando até a última classe. Certo? A representação gráfica que você pode utilizar, que o professor nos passou, seriam principalmente duas formas, que seria o histograma, que é o gráfico em barras, né? E o polígono de frequência, que é justamente o ponto médio que é ligado por essa linha. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8 e 10. E aqui também coloquei o número da frequência. Aqui é a frequência absoluta, certo? Então, vamos supor aqui um exemplo de estudo. Aqui pode ser a quantidade de alunos e aqui são as horas que são estudadas. Então, o que representa em relação a esse exemplo? 2 a 4 horas, 6 pessoas estudam. 8 pessoas estudam de quanto até quanto? É só olhar no gráfico e fazer a métrica. 8 estudam de 4 a 6, tá vendo? E de 6 a 8 horas, 10 pessoas. Aqui é milagre. E de 8 a 10 horas já diminuiu, tá vendo? Aí também quer demais, né? De 8 a 10 horas, 6 pessoas. Então é isso. Essa é a forma gráfica de representar os valores que foram encontrados. Colocando mais para o lado aqui, a gente chega nas medidas de posição central. O que seria essa medida de posição central? As principais a serem olhadas é a média, a moda e a mediana, certo? Então, tendo que lembrar o seguinte, que elas também são calculadas em modos não agrupados e agrupados. Não agrupados é quando você pega números aleatórios, como por exemplo, a nota de um aluno, 10, 10, 10 e 10, 4 notas. Você vai pegar as 4 notas, somar, dá 40, e dividir pela quantidade de notas, 4, que ele vai ter a média 10, consequentemente. Mas se você pegar a distribuição de frequência, você vai ter que fazer a tabela, fazer tudo certinho, e a partir da média você vai ter que calcular esse FXI, que em outro determinado vídeo eu vou fazer só uma tabela só, fazendo todos esses cálculos, certo? Então já estou colocando as fórmulas aqui. A moda, se for um dado não agrupado, é só você ver quem mais se repete. Ou seja, eu tenho uma nota 6, 7, tirei 7 na terceira avaliação e na quarta tirei 8. Então qual é a moda dessas notas? O número 7, que está se repetindo 2 vezes. Quem se repetir mais vai ser a moda. E a mediana é justamente um cálculo relativo a 50%, ou seja, ela está certinho na posição central do resultado, certo? A média e a moda, ela tendencia a estar na posição central, mas a mediana, ela está exatamente na posição central, ou seja, ela é 50% inferior ou igual ao valor que você achar e 50% superior ou igual ao que você achar, certo? Aqui na moda você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que olhar para frequência absoluta, quem está se repetindo mais. Então, a partir daí, você vai achar a sua classe modal. O LI vai ser o limite inferior da classe modal que você achou. O D1 você vai ter que pegar da sua frequência absoluta da sua classe e diminuir pelo anterior, certo? Ou seja, se por exemplo, na sua classe a frequência maior foi 10 e na anterior for 8, o D1 vai ser 10 menos 8. Aqui você vai repetir o valor e vai somar com D2. Quem é D2? É justamente a sua frequência absoluta menos o posterior. Vamos dizer, que, como exemplo aqui, né? O 10, ele é a frequência absoluta da sua classe modal.
o anterior a ele é 8. E o superior, ou seja, o posterior a ele, é 5. Então, no cálculo de D1, vai ser 10 menos 8. No cálculo de D2, como é a frequência absoluta menos o posterior, vai ser 10 menos 5, que vai dar 5. E o Hzinho, a gente já aprendeu anteriormente, é a sua amplitude da classe. Na mediana é um pouquinho diferente. Como ela tendencia realmente à posição central, para você achar o elemento mediano, você tem que pegar o valor total da frequência absoluta, ou seja, aquele exemplo que eu dei anteriormente sobre os administradores. Não são 30 administradores com 30 QIs? Então, esse já é o somatório da frequência absoluta. Você vai dividir por 2, certo? Você sabendo esse valor, você vai trazer ele para cá, olha. O valor deu aqui, você vai ter que olhar na sua tabela, na frequência acumulada. Não esqueça, frequência acumulada, Fzinho maiúsculo. Qual é a classe em que o valor que você achou do elemento mediano vai passar desse valor que você achou aqui. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo do administrador, que são 30. 30 dividido por 2 dá 15. Se você for olhar na sua frequência acumulada e a terceira classe tiver 15, você vai pegar a terceira classe? Não. A quarta classe já tem 17. Pode pegar? Pode. Tem que passar. Se for igual, ainda não é a classe que você deve utilizar. Se for menor, pior ainda. Nem olhe para ela. Então vai ser o elemento mediano menos o Fi maiúsculo anterior, ou seja, aqui deu 15, de acordo com o exemplo do administrador. 30 dividido por 2, 15. Aí, a classe que você pegou tinha 17. Então, você vai ter que pegar o Fi anterior a 17 e dividir pelo Fi da classe minúsculo. E multiplicado, claro, pelo Hzinho, que é a amplitude dessa classe que você está estudando. Certo? Então, em outro vídeo terá uma resolução de um exercício só com essas tabelas para estar explicando melhor, certo? E chegamos na última etapa, que é a questão das medidas separatrizes, né? Que a gente estudou o quartil, quintil, decil e percentil. Como a mediana, ela é utilizada de forma em 50%. No quartil, você terá a divisão por 4, então ela vai representar 25%. O quintil vai representar 20%. O decil, 10%. E o percentil, 100%. Certo? Então, o cálculo vai ser utilizado pela mesma coisa da mediana. Só que nesse caso você vai ter que achar o elemento do quartil, quintil, decil e percentil. A gente colocando só um exemplo aqui, se ele pede o quarto quartil, como é que você faz o cálculo do elemento quartílico? Você vai pegar o valor que está atrás da letra, que é quem aqui? O 4. Vai multiplicar pelo somatório de Fi, certo? E vai dividir por quanto? Por 4. Por quê? Porque o quartil, ele é representado por 25%. Para dar 100%, você tem que multiplicar por quanto 25? Por 4. Ele tem que ser completo, certo? Se for segundo quintil, como é que vai ser o elemento quintil? Para você calcular, pega o valor que está atrás da letra, 2, multiplica pelo somatório de Fi e divide por quanto? Por 5. O decil você vai dividir por 10 e o percentil por 100, certo? A equação utilizada é a mesma da mediana. A única coisa que vai mudar é que na mediana você já divide o somatório por 2, porque ela representa 50%. Mas aqui você sempre vai pegar o valor que está atrás da letra
multiplicar pelo somatório de FI e dividir de acordo com o que for pedido na questão, certo? Então, só para ter uma ideia, eu fiz um exercício, né, com os colegas. Aqui é uma representação de uma tabela de distribuição de frequência. Veja que aqui em cima eu calculei o H, né, ou seja, deu 6,10, então aproximadamente 6 classes. E o Hzinho eu pego o valor maior menos o valor menor e divido pelo K que eu achei. E justamente arredondei para a amplitude ser igual a 1. Então, os valores vão de 1 a 7. A amplitude é 1. Aqui é a frequência com que cada um acontece, certo? Aqui já é a porcentagem do que esse valor representa ao todo. E somando vai ter que dar 100, certo? Tem que ficar de olho em relação aos arredondamentos. O FI é o somatório, ó, acumulado, ó, 2, com 5, 7, com 6, 13, com 9, 22 e assim por diante. Tem que dar igual a esse aqui, ó. E o FRI é o acumulado do FRI minúsculo. Ó, o XI aqui, ó, é chamado de ponto médio. Você vai ter que fazer o quê? Pega o limite inferior com o superior, soma e divide por 2. 1,5. E assim sucessivamente. O FI XI, ele já está dizendo, você vai pegar o XI com FI minúsculo e vai multiplicar e você vai achar ele aqui. Ele vai servir para você fazer a média e o restante você utiliza para moda, mediana e as medidas separatrizes. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais terá um exercício sendo respondido para estar adequando e acoplando todos esses assuntos, certo? Então, até mais. Falou.